Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é ofensas contra síndicos via redes sociais. Os nossos convidados de hoje são doutora Carolina Paioni, advogada, especializada em direito de família e direito criminal. Muito bem-vinda novamente ao programa. Bom dia, Ricardo. Estou muito feliz de estar aqui também mais uma vez. Obrigada pelo convite. E o síndico profissional, síndico 5 estrelas, bastante sucesso aqui no estado de São Paulo, Gustavo Moretti. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite novamente, Ricardo. Doutora, vamos começar. O que pode ser considerado ofensa? Então, ofensa, na verdade, são aquelas palavras, escritas, proferidas, que causam, que deixam a pessoa ofendida, que deixam a pessoa incomodada com aquilo. Tem coisas que incomodam um pouco, que são aceitáveis, e outras que causam muito incômodo na pessoa, e que sim, podem ser passíveis de um processo. Existe subjetividade? Tem algumas que é difícil você falar que é subjetivo. Por exemplo, o síndico é ladrão. Mas tem outras que você insinua alguma coisa. Aí ele cai um pouco no subjetivo? Cai. Então, isso é importante. Porque assim, se a pessoa, às vezes, ela fala assim, tô desconfiada que o valor dessa obra, por exemplo, foi X ao invés de 2X, por exemplo. Isso é super subjetivo, ela tá meio que induzindo, aos outros condôminos a falar, nossa, deixa o alerta ligado. Mas se essa mesma pessoa, por exemplo, fala, isso aqui essa obra, em vez de X, custou 2X. Esse cara é um picareta, esse cara desvia. Então, assim, você já vê que o importante é você analisar qual que é o dolo, qual que é o ânimo da pessoa. É o ânimo de ofender? É o ânimo de incomodar? É o ânimo de... Porque o dolo é o mais importante. Porque tem pessoas que não têm o dolo de ofender, o dolo de incomodar. O que é o dolo? É a intenção de fazer, a intenção de agredir, a intenção de ameaçar. Então a intenção é um ponto crucial. É o diferencial, exatamente. Se eu não tiver intenção, já muda um pouco a figura. Já muda. A gente deixa de entrar na esfera criminal, por exemplo. Na esfera civil, a meu ver, cabe indenização de qualquer forma, ainda que você não tenha intenção. Mas as palavras proferidas e escritas, elas geram uma indenização no civil. Mas no criminal, o mais importante realmente é o dolo, que é a intenção de agredir. Gustavo, ser síndico não é fácil, né? E a gente sempre desagrada uma parcela da coletividade. Então, a partir do momento que você decide por fazer algo, você está não fazendo uma outra coisa e você está indo contra a opinião de alguns. E geralmente existe uma pequena parcela que muitas vezes não sabe lidar com a frustração. E aí o síndico vira a vidraça principal. Você já tem experiência com isso, né? Com certeza. Hoje em dia o que acontece com as mídias sociais, com a facilidade das pessoas se manifestarem, isso tem crescido muito, Antigamente, para a pessoa fazer uma reclamação, ia no livro de ocorrências e colocava. Hoje em dia as pessoas simplesmente abrem o Facebook, abrem a página e começam a proferir agressões, ou então insinuações sem provas, ou sem nenhum fundamento, Isso que é o principal. E você já sofreu com esse tipo de coisa? Sim, já sofri. Obras que eles... essa obra é superfaturada, essa obra tá estranha, Ou então quando o síndico, troca de carro, ou quando o síndico muda uma situação... Síndico não pode trocar de carro. Não pode. Síndico trocou de carro, já tem alguma coisa errada, Eles não conhecem o histórico, Não sabem o quanto... Como é o trabalho dele, o que ele tem de renda, o que ele tem de patrimônio. Eles simplesmente começam a proferir coisas no ar, E aí isso gera a massa condominial, uns ficam contra, outros ficam a favor, Eu devia ter trazido uma psicóloga aqui, porque é engraçado como o síndico vira muitas vezes a vidraça da pessoa insatisfeita. Eu falo que muitas vezes parece que a pessoa, o homem foi traído pela mulher, ou vice-versa, ou aconteceu alguma coisa, e lá em cima ele não consegue brigar, ele desce
e mira no síndico. É verdade. Né? E começa a tacar pedra. Doutora, você vê muito esse tipo hoje de ação, né? De ofensa via mídias sociais, né? Muito. Não só com o síndico, mas em diversos setores, né? Muito. E eu acho que é exatamente o que o Gustavo falou. Esse imediatismo da rede social faz com que as coisas fiquem muito maiores, né? Tomem uma proporção gigante. Então, assim, você colocou alguma coisa, assim, num grupo de WhatsApp ou numa rede social, no Facebook, aí a outra pessoa já responde pelo imediatismo mesmo que a gente estava comentando. E aí, a partir daí, os outros começam a insuflar a massa mesmo, né? Sim. Então, os outros começam a falar em cima. Então, a proporção é muito grande. Inclusive, um dos artigos, né, do Código Penal fala que é uma causa de aumento de pena, a pena aumenta de 1/3 se você propala a difamação, a injúria ou a calúnia numa rede social, porque aí torna uma dimensão muito maior, né? A gente não consegue nem aferir quantas pessoas, né, foram atingidas. O que diz a legislação? Existe uma legislação específica para ofensa via mídias sociais ou via internet? Então, hoje não? Existe essa causa de aumento de pena, né? Que é essa causa do artigo 140 do Código Penal, que fala que é causa de aumento de pena, aumenta de 1/3 a pena dos crimes contra a honra, se você divulga em redes sociais, que é um meio de propalar ofensas sem tamanho, né? Ainda mais com rede social. Hoje corre muito rápido. Muito rápido, exatamente. A gente tem até, hoje no governo, muito isso, né? Então, Até o presidente muitas vezes acaba... Exatamente. E vice-versa com os ministros do STF, alguns ataques de diversas frentes. exatamente isso. Gustavo, quando você teve esse desprazer de ser ofendido via mídia social, qual foi a ação que você tomou? Bom, no começo da minha carreira, como eu era um pouco inexperiente, em alguns momentos eu cometi vários erros. Eu rebatia, eu discutia, né? Eu entrava no Facebook e queria responder. Aí com o tempo, né, com o conhecimento, com o amadurecimento, a gente foi vendo que não era esse o caminho, né? Então comecei a tentar conversar, chamar para um diálogo, chamar para uma mesa com outros condôminos para tentar fazer a mediação dessa situação, desse conflito. Mas não surtindo efeito, aí tem que entrar na esfera judicial mesmo e entrar com uma ação de... Então, deixa eu entender, no seu ponto de vista, e até quero falar o meu, compartilhar aqui com vocês, mas no seu ponto de vista, não só com vocês, né, com o nosso telespectador, você acredita que o embate direto via mídia social não é o adequado? Concordo 100% com você. Você tenta trazer pro olho no olho, né? Acho que isso é importante, porque a pessoa é muito corajosa, muitas pessoas são muito corajosas atrás de um aplicativo, atrás de uma internet, mas a questão da empatia no olho no olho, de você resolver é melhor, e não resolvendo, aí parte para um advogado especialista para tentar resolver. Eu tenho um caso muito interessante no condomínio, onde teve uma situação dessa, eu discuti com o condômino, e eu resolvi chamá-lo para conversar, porque todos diziam que ele era um cara muito bom, muito centrado, um senhor. Chamei para conversar e hoje é um dos meus apoiadores, é um dos caras que eu mais admiro e que também tem muito respeito por mim. Então, no caso, foi uma impulsividade dele e você resolveu. Acho que isso é interessante, né, doutora? Porque não adianta a gente... Você é uma advogada que trabalha com ações, mas o resolver, não chegar em ações, né? O tentar resolver antes porque às vezes a gente também fala alguma coisa, a gente pode se expressar errado, e aí tentar fazer uma mediação ou consertar antes de ir para o judiciário, eu acho que é sempre o melhor caminho. Eu acho que é o melhor caminho. E o Gustavo tinha até comentado que ele chama a pessoa para conversar com ele quando acontece alguma coisa nesse sentido, ao invés de responder na rede social, ele chama a pessoa para conversar com ele. Isso eu acho que é o melhor caminho. Tá, agora eu quero saber o seguinte. Tivemos o caso, o Gustavo tentou mediar, não conseguiu, foi para a esfera jurídica. Tá. Quais são os caminhos? Qual é a demora? Porque a gente tem hoje um grande problema a questão da demora, a questão da dificuldade com a legislação da parte de internet, né? O que diz a lei. Então, eu queria esses caminhos, esses trâmites, como eles acontecem. E queria também repartir com vocês uma experiência que eu convivi de difamação, de calúnia, de ofensas, e aí eu vou repartir com vocês e com o telespectador, mas isso no segundo bloco. Então eu vou chamar o intervalo, vocês vão pensando aí nas respostas e a gente volta já para nosso bate-papo. E você que está nos assistindo, sexta-feira, essas respostas e muito mais.
Até lá.